Queridos, não precisaria nem pregar mais, entendeu? Creio que Deus já falou muito conosco. Muito bom ouvirmos Deus falando através não apenas daquele que costumeiramente está aqui à frente, como eu, mas Deus já usando pessoas aí do nosso meio. E é muito bom Deus levantar pessoas do meio, né, do nosso meio. Deus tem forjado, Deus tem preparado, e são momentos como esses realmente que nos forjam, que nos preparam para algo maior que está por vir. Então, certamente, o que a mãe do Aloan, o que a família toda está passando, é um forjar para algo maior. Com o consolo que nós recebemos, nós consolamos os outros. E eu creio que Deus ainda vai usar muito essa família, consolando outros que passarão, infelizmente, por essa situação similar. Amém, igreja? Glória a Deus. Cumprimenta o irmão que está ao seu lado aí, dá uma bagunçada nele, dá um balanço nele, dá uma pescotapa, um peteleco na orelha, dá uma ombrada nele, com muito carinho, com muito amor, bem fraternal, bem de irmão, realmente. Muito bom estarmos nesta noite louvando ao Senhor nesse lugar, amém? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 24. Capítulo 25 de Mateus, versículo 24. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé. Vamos falar com Deus, amém? Continuar a falar com Deus. Mateus 25, 24. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Versículo 24 diz assim: chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não e ajuntas onde não. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Tu és um Deus fiel, meu Pai. Tu és um Deus que ceifa onde não semeastes. Tu és um Deus que ajunta onde não espalhastes. Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que faz o impossível acontecer. Tu és um Deus, meu Pai, onde o sim para ti tu transformas em não e o não tu transformas em sim. Tu és um Deus fiel, Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o dono das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas. A Ti nós rendemos louvores, meu Pai. Somente a Ti nos rendemos e nos prostramos. Deus, sobre cada um que aqui entrou, por aqueles que ainda entrarão, eu te peço, Deus, prepara os nossos corações, como foi pregado, anunciado já na oportunidade. Deus, nos prepara, porque o milagre já foi concedido. Tudo que acontece no mundo natural, no espiritual, já aconteceu. Então nos dê, meu Pai, a oportunidade, a esperança e a fé em permanecer, aguardando, meu Pai, as Tuas promessas que se cumprirão, em nome de Jesus. Amém. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Queridos, esse versículo ele é muito forte, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus, e faz uma analogia com um administrador de bens, que ele sai durante um tempo, um período, ele sai da sua terra, e ele deixa alguns talentos, alguns bens, para que 3 pessoas, 3 administrados, pudessem governar aquela terra e administrar bem aqueles bens. Interessante que esse administrador sai daquela terra, entende, meus queridos, que isso é uma analogia. Esse administrador é Jesus, que deixou algo para nós e hoje está à destra do Pai, mas ele um dia voltará e prestará contas, quererá prestar contas, desejará que nós prestemos contas a Deus. Um dia Jesus vai voltar, amém, queridos? Glória a Deus. E nós prestaremos contas de tudo que fizemos aqui na terra. Tudo nós prestaremos contas. Mas o certo é que Jesus deixou talentos para aqueles homens. Deixou talentos para mim, para você, para cada um de nós. Talentos que alguns declaram que são talentos naturais, talentos no qual você já nasceu com uma determinada preponderância, talentos, sejam eles espirituais, dons espirituais, ou seja, como queiram interpretar. Mas o certo é que Deus, nós somos do Senhor, amém? Tudo que nós temos vem dEle, é por Ele e é para Ele, tudo, tudo. Somos mordomos nesta terra, administramos algo que não é nosso, apenas administramos para um dia devolver ao Pai aquilo que foi emprestado a nós, a sua vida emprestada, seus filhos são emprestados, tudo Jesus emprestou para nós. E nós, como verdadeiros mordomos, administramos,
cuidamos para um dia devolver da melhor forma possível. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então a responsabilidade é enorme. Não é meu, é do Pai, está emprestado, eu administro, porque eu vou prestar contas. Minha querida Amanda, nós não começaremos ainda, foi um erro meu, nós não começaremos ainda essa série de mensagens apenas na próxima quarta, ok? Então não percam, próxima quarta, a série dos desertos, nós começaremos, mas, na verdade, o início é apenas na próxima quarta. Amém, meus amados? Mas o certo é que Deus, esse administrador, sai destas terras e concede talentos a esses homens. Eu quero ler com os irmãos esse texto que todos conhecem muito bem, a partir do versículo 14, capítulo 25, versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então Deus começa a fazer uma analogia sobre realmente esse senhor que sai do seu país e deixa alguns servos seus e lhe confiou bens a esses servos. Homens que prestariam contas de tudo aquilo que o Senhor deixara. Então, sobre eles foram colocados alguns bens e era necessário que eles prestassem contas a posteriori, mais tarde. Mas o certo é que esse administrador sai do seu país e deixou alguns talentos. Repito, sejam eles naturais, sejam eles espirituais, Deus deixou talentos para todos nós. Amém? Você tem talento. Pastor, eu não sei fazer nada. Deus tem talentos para você. Deus concedeu talentos para você. Naturais, espirituais. Você é um talento. Você é o melhor de Deus nesta terra. Você é a criação perfeita do Pai. Você está aqui, é um talento. A sua vida é um talento. Então cuide dela, administre ela. Mas o certo é que esse administrador sai do seu país. Entendam, é uma analogia a Cristo, que vai assunto aos céus, está à destra do Pai agora, e deixou seus servos, que somos nós, aqui nesta terra. E Deus deu talentos para esses servos, que somos nós, para administrarmos da melhor forma possível. Deus quer que cresçamos nessa terra. Deus quer que multipliquemos nesta terra. Deus quer que você vença nesta terra. Deus quer que você seja um vencedor nesta terra. Deus quer que você multiplique aquilo que Ele colocou em suas mãos. Deus é um Deus de multiplicação. Amém, queridos? Deus quer aumentar a sua fé. Deus quer que você cresça na sua profissão, no seu ministério. Deus quer que aquele dom que Ele lhe deu, você possa usá-lo. Deus quer que multipliquemos, que cresçamos. Desejo de Deus para todos nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Muito bom servir a um Deus assim. E há muita fé, porque esse administrador sai, deixa talentos para os seus servos e espera deles, espera a multiplicação. Espera assim como Deus espera de nós, deseja de nós, que nós venhamos a administrar com muita sabedoria aquilo que não é nosso, é de Deus. Nossa família, nossa casa, seu emprego, seu ministério, multiplique, meu amado, cresça. Seus estudos, desenvolva mais, estude mais, se aperfeiçoe mais, busque uma graduação, busque uma pós-graduação, se esforce, multiplique seu conhecimento. Isso Deus quer de nós. No seu ministério, que seu ministério cresça, que haja multiplicação de dons, que as pessoas que aqui estão sejam multiplicadas, que mais vidas se convertam, que haja uma multiplicação de dons nesse lugar. Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, na sua, tem que haver multiplicação. Amém, queridos? Esse é o desejo que Cristo tem para cada um de nós. E esse administrador saiu do seu país, deixou aqueles talentos para os seus servos e esperava deles algo chamado multiplicação. E às vezes e multiplicar, queridos, é sinônimo de ousar. Coragem. Não existe como ficar retendo algo que Deus nos deu. Deus quer que você multiplique, que você seja encorajador, que você compartilhe, que você realmente cresça. E crescer, sair um pouquinho da zona de conforto. É saber que seu talento é muito bom, mas ele por si só, contigo, multiplica pouco, mas com outros multiplicará muito mais. Deus deseja esse crescimento e exige de nós coragem. Porque multiplicar um talento, há um risco de perdê-lo. É inevitável isso, querido. Em tudo na vida.
Tudo na vida que você quer crescer, que você quer mudar, que você quer usar um pouco mais, há um risco inevitável de um plano fracassar. Há um risco de um plano econômico chegar e aquilo que você investiu, quem passou por a época de Fernando Collor de Mello, quem enfrentou aquele momento todo, sabe o que é investir, colocar a poupança e misericórdia. Ou seja, em todo investimento, em toda ousadia, em toda coragem, há um risco inerente àquilo que você quer alcançar. Quanto maior o seu sonho, tenho certeza, maior o risco dele não acontecer. O risco ele cresce proporcionalmente àquilo que você deseja. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero me colocar um pouquinho no lugar desses servos, porque nós somos esses servos. Um recebe 5 talentos, outro 2 e outro 1. E às vezes questionamos, poxa, já estou antecipando a pregação toda, né? Nem comecei a ler. Mas, poxa, por que aquele que recebeu 1, guardou? É fácil falar, mas e o risco de perder? É melhor eu ter o que eu já tenho, garantir aquilo que é meu, entre aspas. Mas com isso, queridos, Deus dá uma lição para esses servos aqui, de que o reter demonstra uma falta de fé, demonstra uma falta de coragem, demonstra um egoísmo, demonstra tantas coisas que no reino de Deus não pode existir. Amém, meus amados? Então vamos mergulhar no texto agora, que é bem melhor ler o texto. Vamos versículo 15. A um deu 5, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria, e então partiu. Então o administrador partiu. E ele tem que partir, queridos, para que você tenha liberdade para administrar do seu jeito. E o administrador parte porque se ele ficasse, ele iria naturalmente intervir. E saiba que você nessa terra, você tem total liberdade. Onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. O Espírito Santo é um gentleman, não vai tomá-lo à força, vai deixá-lo administrar da forma como você tem entendido a sua vida. Mas o certo é que deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Por que Deus faz diferença entre as pessoas? Se Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Por que deu a um 5, a outro 2 e a outro 1? Por que um mora num casarão e eu moro talvez num lugar mais humilde? Por que uns têm e outros não têm? Que Deus é esse que faz diferença de pessoas? Eu estou falando de servos aqui, eu estou falando de crentes, trazendo para analogia, para o contexto, pela metáfora que está sendo usada aqui. Eu estou falando de servos. Ou seja, homens que caminhavam com Deus. Por que uns têm e outros não têm? Que isonomia é essa? Que equidade é essa? Que tratamento é esse igualitário entre todos? E, queridos, interessante que o versículo termina, finalzinho, dizendo: a cada um segundo a sua própria capacidade. Eu, talvez, me comparando com outro aqui, eu posso ter alguma capacitação a mais, ou ele pode ter alguma capacitação a mais do que eu, mas o certo é que ninguém sabe quem é mais capaz. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E o interessante é que isonomia não é tratar todos iguais. Então, tratar de forma isonômica é tratar diferente os diferentes. É tratar de forma singular cada um. É entender o contexto de cada um e tratar de uma forma especial. Isso é tratamento isonômico. Isso é igualdade. É tratar os diferentes de forma diferente. Seria errado eu tratar pessoas totalmente de uma forma diferente, mas tratar diferente os diferentes, isso é ser isonomia. Isso é encontrar realmente o próprio de cada um, a diferença e os problemas, a dificuldade de cada um. Isso é Deus tratar cada um de uma forma individual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus nos trata da forma com a qual Ele sabe que é melhor. E aí vem os questionamentos, né? Por que com ela o câncer e com outros não? Por que se já foi curado e outro não? E Deus sabe a capacidade de cada um. Deus sabe que 5 talentos para aquele que recebera 2, ele não saberia, talvez não teria condições de administrar aquilo tudo. Deus sabe as minhas condições, amém, igreja? Então não olhe para aquele que tem 5 e deseje os 5, porque se você olhar apenas para os 5, até os 2 que você tem se perderão. Pelo contrário, aquilo que Deus colocou em suas mãos, multiplique, exerça, frutifique. Deixa de olhar, pare de olhar para o que tem 5.
Porque aquele que tem 5, Deus sabe o porquê de ter dado 5. Deus viu uma capacitação nele. Deus viu que os 5 seriam multiplicados, dobrados e virariam 10. Amém, igreja? Glória a Deus. E talvez os 5, se você recebesse, você não saberia administrar e alguns se perderiam. Esse é um Deus fiel, amém? Deus bom, Deus que sabe agir com cada um de uma forma individualizada. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, continuemos. Versículo 16. O que recebera 5 talentos, saiu depois, imediatamente, é isso aí que está dizendo? Não foi depois, não foi amanhã, não foi daqui a uma semana, imediatamente a negociar com eles. E ganhou outros, queridos, 5 talentos que aquele servo recebeu imediatamente. É claro que aqui a linguagem toda é monetária, a linguagem é de bancária, a linguagem é daquele que vai colocar um dinheiro no banco, que aquele dinheiro vai render, ok? Mas entenda que isso aí é tudo uma analogia, tudo uma metáfora de Cristo que saiu da terra, amém? E hoje nós estamos aqui, temos que administrar os talentos que Ele nos deu, amém, meus amados? Glória a Deus. Mas o certo é que um recebeu 5 e imediatamente foi multiplicar. Não deixou para amanhã, não deixou para depois, não deixou para quando eu for mais experiente, agora eu sou muito jovem, não deixou quando eu tiver isso, quando eu conseguir aquilo, não. Imediatamente ele foi multiplicar os 5, porque Deus sabia a capacidade que ele tinha. Talvez nós não saibamos a capacidade que nós temos. E esse é o grande problema, porque Deus sabe a capacidade que nós temos. Amém, meus amados? Alguns se inferiorizam, alguns na sua autoestima muito baixa, se acham muito aquém. E acham que, poxa, não, nunca vou ter isso porque eu sou muito incapaz. E Deus tem algo enorme para lhe dar, Deus tem algo para surpreender você, mas você mesmo não ousa, não deseja, não vai além, porque eu nasci assim. No meu contexto todos são assim. Eu não vou mudar. E aí você deixa de experimentar algo que Deus tem para a sua vida. Deus enxerga uma capacidade tremenda dentro de você. Amém, meus amados? Glória a Deus. O versículo continua. Do mesmo modo que recebera, versículo 17. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. O que recebeu 2 talentos, foi lá, multiplicou e ganhou mais 2. Ficou com 4 talentos. Ou seja, é uma multiplicação. O homem foi abençoado porque ele foi e realmente se esforçou, procurou, trabalhou, estudou, exerceu, pediu mais. Como eu falei no início, tantos talentos naturais como espirituais eu consigo enxergar aqui. Amém? E Deus foi concedendo dons e também clamamos, Senhor, derrama mais. Senhor, eu preciso de mais, é para a tua obra, é para a edificação da tua igreja. Senhor, derrama dons para a minha vida. Não é porque o irmão fala em línguas que eu vou pedir para falar em línguas. Amém? Não é porque o irmão tem uma palavra de conhecimento que eu vou pedir que tenha... Não, Deus sabe o que tem para mim. Deus sabe o que tem para você. Amém? Glória a Deus. Então não se desvirtue. Não tente ter aquilo que Deus talvez não tenha para você, mas tenha para outro. E o que tem para você não vai ter para o outro. E assim é a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Assim Deus multiplica os seus projetos nesta terra. Versículo 18. Mas o que recebera saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu, como se pudesse esconder algo de Deus, né? Mas ele foi, pega aquele dinheiro e vai, coloca debaixo da terra e o esconde. E talvez você olhe, poxa, mas que homem imaturo, por que ele não multiplicou? E aí, queridos, vem todo um contexto do risco, né? Em todo o contexto, você sair da sua zona de conforto. Ele já tinha adquirido algo que Deus dera a ele. E provocar algo, provocar uma multiplicação, provocar algo maior, é um risco imenso de perder até aquilo que você tem. E muitos, nesse medo, nessa falta de coragem, deixam de receber, deixam de frutificar, deixam de multiplicar aqui nesta terra. Meu amado, que Deus o encoraje nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pastor, mas meu talento é tão pequeno, queridos, esse talento pequeno, ele pode ser multiplicado. E talvez alguém que tenha tantos talentos, não multiplica nada. Então multiplique aquilo que Deus colocou em suas mãos, amém? E Deus vai abençoá-lo, Deus vai abençoá-la, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Versículo 19. Depois de muito tempo,
voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Querido, isso é muito forte, né? Esse senhor que volta, obviamente, uma analogia, é Cristo que voltará. Cristo voltará e nós prestaremos contas a Ele. Querido, eu sei muito bem o que é prestar contas. Eu trabalho, inclusive, num tribunal chamado Tribunal de Contas, onde nós, auditando municípios, nós exigimos do administrador público que ele preste contas ao tribunal. E se ele não prestar contas, se ele não dizer, ou seja, como que ele comprou aquilo, e se ele não atestar com notas e tantos outros documentos que ele realmente gastou o dinheiro com aquilo, ele tem que devolver todo o dinheiro para o erário público. Tem que devolver tudo. Em outras palavras, queridos, Jesus voltará. Eu não estou falando de salvação, amém? Somos salvos. Glória a Deus por isso. Amém? Não passaremos pelo tribunal branco, do grande tribunal branco, mas passaremos pelo tribunal de Cristo. As nossas obras serão provadas. Não para salvação, mas no tribunal de Cristo, nossas obras serão provadas. E aqui diz que eu vou prestar contas, você vai prestar contas, todos nós prestaremos contas do talento que dele colocou em nossas mãos. Deus vai prestar contas do teu filho. Porque o talento foi dado a você, para você pai, você mãe, cuidar. Você prestará contas dos seus filhos. Tudo aquilo que chegou em suas mãos e você não soube administrar, ou administrou bem, de qualquer forma, nós prestaremos contas para Jesus. Um dia ele vai voltar. Amém, igreja? Glória a Deus. E às vezes começa a ficar preocupado já, meu Deus, Jesus está voltando. Não, Jesus está voltando graças a Deus, amém? Mas o certo é que prestaremos contas de todos os talentos que ele nos deu. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus vem para isso. Versículo 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Interessante, confiaste-me. Senhor, tu confiaste em mim, deste 5 talentos para mim, olha, até aqui multipliquei. Mas eu quero chegar diante do Pai um dia e falar, Senhor, olha, aquilo que colocaste em minhas mãos, está aqui, eu devolvo mais. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque eu me esforcei, obrigado porque eu fui encorajado, obrigado porque eu multipliquei. E a Bíblia continua no versículo 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e foste fiel no pouco, sobre muito te entra no gozo do teu. Olha como o assunto é espiritual, né? Foste fiel no... E olha que foi o que recebeu mais, né? 5 talentos. Ou seja, queridos, entenda uma coisa. Aos seus olhos pode ser pouco. Seja fiel no pouco. Se você não for fiel no pouco, sobre o muito Deus não o colocará. Não o colocará. Algumas pessoas falam, aquela profissão X, eles se corrompem, são levados, são subornados, porque eles ganham pouco. Queridos, ser fiel no pouco, sobre muito colocarei. Se é subornado com pouco, em qualquer circunstância, será subornado. Amém? Mas o certo é que Deus tem colocado em nossas mãos. Seja fiel nisso aí. Pare de olhar para o lado, pare de questionar, pare de pensar que poderia ser mais. Dê valor ao que tem nas suas mãos. Dê valor ao que Deus te deu. Dê valor ao que você tem. Graças a Deus, Senhor, obrigado. Vou multiplicar porque é teu. Seja fiel nesse pouco e sobre muito Ele vai te colocar. Do contrário, não será e não vai te colocar no muito. Seja fiel no pouco. Aí Deus nos prova, não é assim que Deus faz. Deus nos prova no pouco, para saber que se eu posso um dia chegar no muito. Glória a Deus, igreja. Amém. Versículo 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Interessante que os 2 falam, eu ganhei. Eu ganhei mais 2. É bom falar isso, meus amados, porque assim, Deus coloca talentos em nossas mãos.
É claro que Deus vai corroborar e Deus vai ajudar em tudo, mas eu me esforcei. Você se esforçou, você estudou, você lutou, você deu mais, você realmente chegou ao seu limite, você fez mais do que outros fazem. Preste atenção no seu coração, meu amado. Salvação é graça, amém? Obras são méritos. É meritocracia nas suas obras. Quer ganhar mais, quer ter um salário melhor, trabalhe mais. É o seu mérito. A graça é salvação. Deus nos concede liberalmente, mas daquilo que eu faço, aquilo que eu me esforço, o servo fala, eu ganhei. É claro que Deus nos ajudou, é claro que Deus nos ajuda e graças a Deus por isso. Sem Ele nada podemos fazer. Amém? Pregamos domingo, né? Em vez de independência ou morte, dependência ou morte. Pregamos sobre depender de Deus. Em tudo nós dependemos de Deus. Mas nessa dependência não é o ostracismo, não é a paralisia. Muito pelo contrário, por eu depender de Deus, mais ainda eu vou trabalhar. Mais ainda eu vou me esforçar. Mais ainda eu vou fazer por onde? Porque um amor é tremendo sobre a minha vida. Amém, igreja? Glória a Deus. E aquele que recebera 2 também ganhou mais 2. Versículo 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e foste fiel no... Ué, mas o que é pouco aqui? É 5 ou 2? Estou ficando confuso agora. Porque 5 era pouco, 2 também é pouco, 1 também vai ser pouco. Em outras palavras, queridos, para Deus, o que recebeu 5, recebeu o que era para se receber. O que recebeu 2, era o que era para receber. O que recebeu 1, era o que era para receber. Nós é que fazemos diferença. Ele recebeu 5. Queridos, o meu 1 é tão importante como teus 5. Tudo para Deus é pouco. Então, os seus 5, aos olhos naturais, pode ser mais do que o 1 que eu recebi. Mas para Deus é a mesma coisa. O que Deus quer encontrar em nós é fidelidade. E se não consigo ser fiel a nenhum, misericórdia. Mas para Deus tudo é pouco. Ser fiel no pouco com 5, ser fiel no pouco com 2, ser fiel no pouco com 1. Não faça comparações, porque isso é humano, isso aqui da terra. Para Deus, meus amados, o que Ele quer é fidelidade sobre aquilo que nós recebemos. Seja fiel, em nome de Jesus, amém? Seja fiel no seu casamento, seja fiel no seu namoro, seja fiel no seu trabalho, seja fiel onde você estiver. Não importa se você é fiel ganhando 5 mil reais ou ganhando salário mínimo. Ser fiel. Não importa se são 5 mil reais ou 1.000 reais. O que Deus quer é te encontrar fiel. Porque para Deus 5 mil ou 1.000 é pouco. É muito pouco. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus é incorruptível. Amém? Glória a Deus, igreja. Então seja fiel naquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Aí vem o camarada aqui do versículo 23. Olha o que diz 23. Perdão, vamos continuar ainda no finalzinho do 23. Fiel no pouco, sobre muito te entra no gozo do teu. Ser fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Aí na mesma hora você pensa, poxa, esse muito então, aí ele termina, entra no gozo do meu, entra no gozo do teu, em outras palavras, numa analogia, entra no céu. Queridos, me diz uma coisa, o que tinha 5 talentos, entrou num céu especial, melhor do que o céu, do que o que tinha 2? Eu não leio isso, não consigo enxergar isso. O céu era o mesmo para o que tinha 5 e para o que tinha 2. Entra no gozo do teu Senhor. A mesma frase que usou para o que tinha 5, usou para o que tinha 2. Meu amado, em nome de Jesus, seja fiel. Amém? Porque a nossa herança é a mesma sobre aqueles que talvez tiveram muito nesta terra e outros que tiveram tão pouco nesta terra. Poxa, que injustiça. Meu querido, assim, Deus sabe a capacidade de cada um, nós já lemos sobre isso. Mas além de tudo isso, o mesmo céu que o rico aceitou Jesus vai ter, é o mesmo céu que o pobre que aceitou Jesus vai ter. Amém. Glória a Deus. É o mesmo. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Continuando ainda, versículo 24. Chegando por fim, eu fico imaginando a cena, né? O que tinha 5, todo feliz, né? Não, você é o primeiro, você é o primeiro.
o que tinha 2, pô, vai na frente. Gente, estou viajando aqui na maionese, tá bom? Por favor, isso não está na Bíblia, não. Mas o que tinha 1, devia estar escondidinho. Meu Deus, vai chegar minha hora e agora? Vou ser envergonhado, mas chegou a hora do camarada. Versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas, olha o versículo de abertura da pregação, que ceifas onde não, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. É interessante, queridos, porque ele devolveu o que era de Deus. Devolveu ou não devolveu? Devolveu. Aquilo que Deus dera a ele, dele, devolveu. Deus queria isso? Certamente que não, né? Deus queria e desejava que aquele homem, mesmo com a ausência do seu Senhor, tomasse posse, fosse corajoso e multiplicasse tudo aquilo. Queridos, em outras palavras, multiplique, como tem pregado aqui, multiplique aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas ele estava receoso, medroso, o risco de perder. Fez com que aquele homem não avançasse, não ousasse, não queresse mais. Quantas vezes não somos assim? Quantas vezes nos escondemos, não vou falar isso, o que pode acontecer? Não vou tentar isso a mais, e se eu perder, e se não der certo, é melhor garantir o que eu tenho. E Deus quer realmente mover isso em nós. Deus quer nos tirar da paralisia. E o que é interessante é o que Jesus vai falar, Jesus numa analogia, mas é o que o servo, o administrador, vai falar agora no 26. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e... Muito forte, né, gente? Muito forte. Muito forte. Servo mau e negligente. Ou seja, meu amado, quando eu recebo algo e faço daquilo, não quero expandir isso, não quero ampliar isso, não quero dividir isso, negligência minha. Negligência minha. Servo negligente. Servo que não administra bem aquilo que Deus colocou em suas mãos. Servo que faz a obra de Deus desleixadamente. Servo que trabalha e chega atrasado no seu trabalho e fala que é crente. Servo que não dá bom exemplo onde Deus colocou, a porta que Deus abriu, sai de lá envergonhado, dando mau testemunho, negligente. Tinha que sair lá de cabeça em pé, sendo honrado, deixando a porta aberta para um dia voltar. Mas sai dando mau testemunho, sai brigando. Que eles são tantos testemunhos ruins, cara, que a gente escuta, às vezes, de crente, que, meu Deus, às vezes assusta. Às vezes assusta. Mas que Deus tenha misericórdia. Deus colocou talentos em nossos corações e não multiplicamos. Muito pelo contrário, envergonhamos o nome de Cristo. Negligência. Fazer a obra de Deus de qualquer forma. Agir de qualquer forma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas olha o que diz o finalzinho do versículo 20. Vou ler o 26 novamente, tudo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não... Para aqui. Agora o administrador, tipificando Cristo, ele vai reconhecer uma frase certa que aquele homem, aquele servo falou. Vou repetir, olha o que aquele servo tinha falado. No versículo de número 24. Finalzinho do versículo 24. Sabendo que és homem... Bom, isso o administrador não admitiu. Sabendo que é homem severo e que ceifa de onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Aí no versículo 26. Porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias, não fala da severidade, mas sabias que ceifo onde não e ajunto onde não. Em outras palavras, servo mau e negligente, tu sabias que eu faço o que eu quiser.
Eu ceifo onde não tem semente. Eu ajunto onde eu nem espalhei, eu faço o que eu quiser. Em outras palavras, Deus falou, eu faço o que eu quiser. Eu ceifo o que não teve semente, o que não teve semeadura, eu faço milagres. Tu sabias disso? Tu sabias que eu faço milagres, que eu ceifo onde não tem semeadura, que eu ajunto onde ninguém espalhou, eu faço milagre, eu surpreendo. Tu sabias disso e por que não ousastes? Por que não teves coragem? Por que não avançou mais? Querido, isso é para nós. Nós conhecemos esse Deus que ceifa onde não semeaste e que ajunta onde não espalhaste. Nós conhecemos esse Deus que faz milagres. Por que não avançamos então? Por que não cremos? Por que não vivemos como se já tivesse acontecido e como já aconteceu? Por que paramos? Por que deixamos de crer? Servo bom e fiel, entra no gozo do meu Pai, porque eu sou aquele que ceifo onde não semeaste, sou aquele que faço milagres, sou aquele que surpreendo, sou aquele que confunde até o natural, porque no natural você colher o que você plantou. E Deus fala, eu colho o que não plantei. Eu colho porque eu colho a hora que eu quiser. Eu faço milagre a hora que eu quiser. Então, querido, com um talento, se você usasse um pouquinho, tu irias colher. Talvez muito mais do que os 5. Talvez você recebera dobro, e Deus ia multiplicar muito mais na sua vida. Nós sabemos que esse Deus colhe porque colhe. Deus faz milagre porque Ele quer. Deus só quer encontrar um coração, servo bom e fiel. Quando Deus encontra um coração corajoso, um coração ousado, queridos, parabéns, você sabe que eu colho o que não plantei, que eu junto o que não espalhei, porque eu faço o que eu quiser. Amém, igreja? Esse Deus está aqui, amém? Esse Deus está nesse lugar. Vamos colocar de pé. Esse Deus está aqui. Esse Deus que abre portas e não precisa dar satisfação para ninguém. Pastor, mas eu estou temeroso quanto a isso, não sei o que vai ser o amanhã. Queridos, o amanhã Deus pertence. A Bíblia já diz. Ele ceifa onde não semeaste. Ele faz o que Ele quiser. Deus só quer encontrar em nós perseverança, fé, coragem, ousadia, determinação. Se Deus encontrar isso em nós, em muita fé em Cristo. Porque tem gente com fé em tudo, menos em Cristo. E, meu amado, fé em tudo, menos em Cristo. Suas obras podem ser excelentes, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Então abra o seu coração nesta noite. Eu não sei o que você está passando, mas aquele que colhe onde não foi semeado está aqui. Aquele que faz milagres está aqui. Aquele que ajunta o que não espalhou está aqui. Você sabe disso. Então pega esse talento aí que pode ser pequeno aos seus olhos. Bote ele para andar. Pastor, é minha família. Glória a Deus, querido. Lute por ela. É o teu talento. Ore com a tua esposa, ore com teus filhos, ore com teu marido. Lute por eles, em nome de Jesus. Pastor, meu emprego está muito difícil lá. Pois bem, querido, começa a sair mais tarde do trabalho e começa a chegar mais cedo. Começa a fazer além do que os outros fazem. Faz algo além. Pastor, mas eu estou sendo perseguido. Pois bem, bem-aventurado aquele que por causa de mim for perseguido. Levanta a cabeça. Levanta a sua cabeça. Se você lutar por esse talentozinho pequeno que parece aos seus olhos, queridos, Deus vai multiplicar. Ele colhe aonde não semeou, ajunta onde não espalhou. Creia nisso. Nós sabemos disso. Feche seus olhos. Aleluias.
dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como um fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Toda igreja de olhos fechados. Aleluias. Deus, tu estás aqui. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus, meu Pai, que não faz acepção de pessoas. Tu és um Deus que trata cada um de uma forma individual. Tu és um Deus, meu Pai, que sabe tratar cada um. Tu não tratas todos da mesma forma, senão tu serias injusto. Mas tu trata cada um de uma forma individual, na sua capacidade, tu dás. Mas tudo é pouco para ti, meu Pai. E o céu é o mesmo para mim e para todos nós. Senhor, sobre aquilo que tens colocado em nossas mãos. Senhor, eu quero, a tua igreja quer multiplicar. Deus, queremos crescer nesta terra. Os dons que tu tens dado, Deus, queremos sim usá-los para a tua obra. Levanta vidas desse lugar. Chega de ficar sentado num banco enterrando talentos. Deus, estamos quase ficando paralisados, enterrando os talentos que tu nos destes. Queremos usá-los, multiplicá-los. Deus, tem vidas aqui que precisam de um milagre nesta noite. Coloca a sua mão no coração, por favor. Tu és um Deus de milagres, Senhor, que colhe o que não plantastes. Aleluia. Que ajunta o que não espalhastes. Tu és um Deus que faz o que quiser. Deus, nesta noite eu te peço sobre o impossível do meu irmão, da minha irmã. Sobre aquilo, meu Pai, onde não temos governo. Sobre aquilo, meu Pai, que negligenciamos, que paramos. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, colhe, junta, em nome de Jesus. Milagres nesta noite, xarabaxê calabás, milagres nesta noite. Deus, confunde medicina, confunde médicos, confunde os padrões desse mundo, Senhor. Tu és aquele que planta, ou melhor, tu és aquele que colhe o que não plantamos. Senhor, quantas coisas recebemos que nem éramos capazes e recebemos. Quantas coisas, meu Pai, tu nos dá e nos surpreende, Senhor. Outros aos nossos olhos poderiam ter recebido, mas tu és aquele que nos dá isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque aos nossos olhos não éramos capazes, mas tu és aquele que colhe o que não foi plantado. Obrigado, meu Pai, pelas tuas colheitas na minha vida. Eu não merecia, mas tu colheste por mim. Senhor, dá coragem para esse homem, para esta mulher, para esse homem de Deus, para essa mulher de Deus, para não se acovardar e não ficar parado naquilo que tem ainda. Porque a continuação desse texto, meu Pai, diz que até aquilo que aquele homem tinha, o único talento, até esse foi tirado dele. Deus, eu não quero perder aquilo que por minha negligência eu não administrei bem. Deus, tu sabes o que cada um aqui tem em suas mãos, desde o mais natural ao mais espiritual. Não queremos perder. Deus, tem vidas aqui com o chamado de Deus. Tem pregadores, tem pastores, tem missionários, tem doutores, tem professores. Deus, em nome de Jesus, eu não quero negligenciar o dom que tu me destes. Pelo contrário, Deus, queremos fazer a tua obra. Nos usa a tua igreja nesta noite. Levanta o teu povo nesta noite, em nome de Jesus.
Vamos multiplicar aquilo que tu colocaste em nossas mãos, Senhor. Vamos multiplicar, porque tu és um Deus de milagres. E nós te agradecemos, ó Pai, nesta noite, porque reconhecemos a tua fidelidade. Ser fiel no pouco, meu amado, e sobre muito Ele vai te colocar. Mas lembre-se que pouco ou muito para Deus é a mesma coisa. Ser fiel no pouco, sobre muito Ele vai te colocar. Deus, eu lanço essa palavra de fé para os meus irmãos. Eu quero ser encontrado fiel da forma como está, agora. Deus, encontra fidelidade na vida desse homem, desta mulher. E eu creio, meu Pai, que a verdadeira felicidade que é te conhecer vai abundar sobre nós. Abundância na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério. Abundância de alegria. Multiplica isso, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nesta noite multiplicamos. Vamos multiplicar aquilo que tu tens colocado em nossas mãos. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto no seu lugar aí. Dá uma salva de palmas a Cristo. Glória a Deus.